Olá, seja bem-vindo a mais uma exploração detalhada por aqui. Hoje, vamos investigar um tema fundamental para qualquer um que queira entender a saúde financeira de uma empresa. Como se garante que os ativos registrados no balanço patrimonial realmente valem aquilo, ou seja, que não estão supervalorizados. Nossa base para essa conversa é o pronunciamento técnico CPC 01R1, que trata da redução ao valor recuperável de ativos. Certo? Vamos começar a desenrolar isso. O que exatamente significa essa redução ao valor recuperável? E, assim, por que ela é tão crítica? Olha, é um conceito essencial de prudência na contabilidade. O objetivo principal é bem direto, na verdade. É garantir que o valor de um ativo no balanço da empresa, o chamado valor contábil, não seja maior do que o valor que a empresa realisticamente espera recuperar, seja usando esse ativo no dia a dia ou seja vendendo ele no futuro. Esse valor esperado é o valor recuperável. Se o valor contábil estiver acima disso, o ativo está, na prática, desvalorizado, né? E a empresa precisa registrar uma perda. É tipo assim, uma forma de evitar que o balanço mostre uma riqueza que não existe mais. Entendi. É uma trava contra um otimismo exagerado, então. E isso vale para que tipo de ativo? Praticamente tudo que a empresa tem? Ou tem exceções? A regra geral é aplicar a quase todos os ativos não financeiros. Claro, a contabilidade sempre tem suas especificidades, né? Então, existem outros pronunciamentos que tratam de certos ativos, Ah, sim. como estoques, por exemplo, a maioria dos instrumentos financeiros, ativos fiscais ou propriedades para investimento que são medidas a valor justo. Mas o CPC 01 é bem abrangente, sabe? Ele cobre, por exemplo, o imobilizado, máquinas, prédios, ativos intangíveis como marcas, patentes e até investimentos importantes, tipo em controladas e coligadas. Certo. E vale ressaltar, mesmo que um ativo tenha sido reavaliado, ele ainda está sujeito a esse teste de valor recuperável, viu? Ok, então a lógica é: se não tem uma regra mais específica, o CPC 01 entra em campo. Faz sentido. Mas imagino que a empresa não precisa ficar testando cada cadeira do escritório todo mês, né? Como ela sabe que precisa parar e fazer esse teste? Tem gatilhos específicos? Exatamente. Não é um teste diário para tudo, não. O pronunciamento estabelece que, pelo menos no fechamento de cada balanço, a empresa precisa avaliar se existe alguma indicação, algum sinal de que um ativo pode ter perdido valor. É uma espécie de triagem inicial. Uma triagem. Isso. E essas indicações são bem lógicas, né? Elas são divididas entre fatores externos e internos. Do lado de fora, pensa assim, uma queda brusca no valor de mercado do ativo. Mudanças negativas no ambiente de negócios pode ser tecnologia ultrapassada, nova concorrência forte, crise econômica ou até uma nova lei mais restritiva. Ou mesmo um aumento significativo nas taxas de juros, que encarece o capital e, claro, impacta os cálculos de valor presente. Entendi. Fatores de mercado, basicamente. Exato. E internamente, os sinais de alerta podem ser: o ativo ficou obsoleto, talvez sofreu um dano físico, a empresa mudou a forma de usar esse ativo, de repente ele está ocioso, ou já existem planos para vendê-lo ou para descontinuar a operação onde ele é usado. Certo. E tem um indicador interno muito forte, é quando o desempenho econômico do ativo está pior do que o previsto. Tipo, relatórios internos mostrando que ele está gerando menos caixa ou menos lucro do que se esperava lá no orçamento. Faz todo sentido. São sinais claros de que algo pode não estar certo com o valor daquele ativo. E se um desses sinais aparece, a empresa tem que obrigatoriamente calcular o tal valor recuperável. Sim. A presença de um indicador relevante, ela dispara a necessidade de fazer o teste completo. Mas atenção! Mesmo que não haja nenhum desses sinais, existem alguns ativos que sempre precisam ser testados, anualmente. Ah, sempre. Quais são eles? São eles: ativos intangíveis com vida útil indefinida, aqueles que não são amortizados, sabe? Ativos intangíveis que ainda não estão prontos para uso
E o famoso ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, que surge quando se compra outra empresa. Goodwill. Esse é sempre um tema quente. E por que essa obrigatoriedade anual para esses específicos? Qual a lógica por trás disso? A lógica é a maior incerteza associada a eles. Pensa num intangível que ainda nem começou a ser usado, como um projeto de pesquisa em andamento. A capacidade futura dele gerar benefícios é mais incerta, concorda? Sim, claro. Intangíveis de vida útil indefinida, como eles não têm a amortização para reduzir o valor ao longo do tempo, precisam desse teste anual para garantir que o valor deles ainda se justifica. E o goodwill, bom, por representar benefícios econômicos futuros que não podem ser identificados separadamente, ele também carrega uma incerteza que exige essa verificação periódica e bem rigorosa. Certo, ficou bem claro. Então, a empresa identificou a necessidade do teste, seja por um sinal de alerta ou pela regra anual para esses casos especiais. Como ela calcula, na prática, esse valor recuperável? Aí a gente chega no coração do cálculo. O valor recuperável é definido como o maior entre dois valores: o valor justo líquido de despesas de venda e o valor em uso. A empresa tem que calcular os dois e pegar o que for maior. Ok, maior dos dois. O valor justo líquido de despesas de venda é, conceitualmente, o preço que se conseguiria vendendo o ativo no mercado numa transação normal, sabe? Entre partes independentes que conhecem o negócio. E aí você tira os custos necessários para concretizar essa venda, taxas, impostos, custos de remoção, essas coisas. É basicamente o valor de mercado limpo. O valor líquido da venda, ok. E o outro? O valor em uso, esse é um pouco mais complexo de calcular. É o valor presente dos fluxos de caixa futuros que a empresa espera gerar com o uso contínuo daquele ativo específico. Projeções futuras. Isso, somado ao valor que ela espera obter quando se desfizer dele lá no final da vida útil. Ou seja, é uma projeção do benefício econômico futuro que aquele ativo vai trazer para a empresa, mas trazido a valor de hoje, descontado. Aqui a coisa parece ficar mais subjetiva. Estimar fluxos de caixa futuros. Isso não abre margem para muita interpretação. Talvez até um otimismo excessivo por parte da gestão. Sem dúvida. Essa é uma das áreas mais críticas e que exige mais julgamento em todo o processo, não tem como negar. O cálculo do valor em uso envolve, sim, muitas estimativas. No entanto, o pronunciamento tenta balizar isso com regras claras, né? Certo. Tem regras para tentar objetivar. Exato. As projeções de fluxo de caixa, elas devem se basear em premissas razoáveis, sustentáveis, que reflitam a melhor estimativa da administração naquele momento, mas dando peso também a evidências externas. Geralmente usam-se os orçamentos mais recentes, cobrindo no máximo em 5 anos, a menos que um prazo maior seja muito bem justificado. 5 anos. E um ponto crucial: essas projeções devem refletir o ativo na sua condição atual. Não dá para incluir na conta benefícios de planos de reestruturação futuros, que ainda não estão 100% certos, nem melhorias de desempenho que ainda não aconteceram de fato. Entendi. Pé no chão. Exato. Para além do período do orçamento, a projeção usa uma taxa de crescimento mais estável ou até decrescente, geralmente alinhada à média do setor ou do país. E, claro, tem que considerar tanto as entradas de caixa quanto as saídas necessárias para manter o ativo gerando essas entradas, como a manutenção. E para trazer esses fluxos futuros para o valor presente, usa-se uma taxa de desconto. Como essa taxa é definida? Imagino que também seja um ponto bem delicado. Extremamente delicado. A taxa de desconto, ela tem que refletir duas coisas: o valor do dinheiro no tempo, né, o custo de oportunidade, e os riscos específicos daquele ativo, mas só os riscos que já não foram considerados ao estimar os fluxos de caixa. Para não descontar 2 vezes o mesmo risco. Perfeito. A ideia é evitar essa dupla contagem de risco, que diminuiria artificialmente o valor em uso, e essa taxa é calculada antes dos impostos para ser consistente com os fluxos de caixa que também são projetados antes dos impostos. Certo.
Na prática, muitas vezes se usa como ponto de partida o custo médio ponderado de capital da empresa, o famoso WEACC, mas sempre ajustando para os riscos específicos do ativo em questão. E um detalhe interessante, a taxa deve refletir o risco do ativo em si, e não a forma como a empresa se financia, sabe? É um processo complexo, sem dúvida, mas parece ter uma metodologia bem estruturada por trás. E você mencionou que tem uma dica prática, né? Que pode simplificar. Nem sempre precisa calcular os dois, valor justo e valor em uso. Exatamente. Isso ajuda muito na prática. Se a empresa calcula um deles, digamos, o valor justo líquido, e esse valor já é maior que o valor contável do ativo no balanço, pronto, não há desvalorização. Não precisa nem calcular o outro. Isso. O teste pode parar aí. Economiza tempo e esforço. Da mesma forma, se por algum motivo for impossível estimar o valor justo de forma confiável, às vezes não tem mercado ativo, por exemplo, aí o valor em uso se torna o valor recuperável por definição. Ok, bem prático. Mas e o cenário oposto? A empresa fez as contas e concluiu: o valor recuperável, seja ele o valor justo líquido ou o valor em uso, o que for maior, é de fato menor que o valor contábil registrado lá no balanço. O que acontece aí? Bom, aí a perda se materializa. A diferença entre o valor contábil, que está maior, e o valor recuperável, que é menor, é a chamada perda por desvalorização, ou impairment loss. A regra é clara. O valor contábil do ativo precisa ser reduzido até o seu valor recuperável. E essa redução vira uma despesa. Vira uma perda, na verdade, e essa perda é reconhecida. Onde ela vai parar nas demonstrações financeiras? Normalmente, vai direto para o resultado do período, afetando o lucro ou prejuízo da empresa naquele ano ou trimestre. Direto na veia do resultado. Exato. Mas tem uma exceção importante. Se o ativo em questão for um daqueles que a empresa escolheu reavaliar, que é uma opção permitida por outro CPC, o 27, a perda primeiro vai reduzir o saldo da reserva de reavaliação, que existe lá no patrimônio líquido, em outros resultados abrangentes. Ah, então primeiro consome essa reserva. Isso. Só se a perda for maior que essa reserva é que o excesso, o que sobrar da perda, vai para o resultado do período. Entendi. E é importante lembrar que essa perda tem um efeito futuro também. A despesa de depreciação ou amortização dos próximos períodos vai ser calculada com base nesse novo valor contábil, que agora está mais baixo. Certo, recalcula a depreciação futura. Faz sentido. Agora, vamos complicar só um pouquinho. E quando um ativo não gera caixa sozinho? O próprio CPC dá um exemplo, acho que de uma ferrovia que só serve a uma mina. A ferrovia em si não vende passagem e não gera receita independente. Como se testa algo assim? Esse é um ótimo ponto e nos leva direto ao conceito de unidade geradora de caixa, a famosa UGC. Se um ativo não gera entradas de caixa de forma, assim, independente, a gente não consegue calcular o valor em uso só para ele, concorda? Não tem fluxo de caixa próprio. Exato. Nesse caso, a gente precisa olhar para o menor grupo de ativos que inclui o nosso ativo e que juntos conseguem gerar entradas de caixa que são, em grande parte, independentes das entradas de outros ativos ou grupos. Esse menor grupo identificável é a UGC. Ah, então é o grupo que gera caixa. Isso. No exemplo da mina, a UGC seria provavelmente a mina, como um todo, incluindo a ferrovia e outros ativos necessários para a operação. O teste de impairments, então, é feito para a UGC inteira. Identificar a UGC correta exige bastante julgamento da administração, viu? Tem que pensar em como ela gerencia e monitora seus negócios na prática. Parece fazer sentido. Agrupa o que funciona junto. E o tal do goodwill, o ágio, pago na compra de outra empresa. Como ele se encaixa nisso tudo? Ele também não gera caixa sozinho, imagino. Exatamente. O goodwill, por natureza, não gera caixa isoladamente. Por isso, ele precisa ser alocado, desde o momento da aquisição, às UGCs que se espera que se beneficiem daquela combinação de negócios
das sinergias esperadas. Ok, alocado às UGCs. E como a gente já falou, o teste de impairments para o goodwill dentro da sua UGC ou grupo de UGCs é anual, obrigatório, independentemente de ter indícios de perda ou não. Certo, anual. Quando uma UGC tem goodwill alocado, o teste compara o valor contábil total da UGC, ou seja, incluindo o goodwill e todos os outros ativos dela, com o valor recuperável dessa UGC como um todo. Entendi. Testa o pacote completo. E se essa UGC inteira estiver desvalorizada? Como a perda é distribuída entre os ativos lá dentro, especialmente o goodwill? Tem uma ordem? Tem sim, e é uma ordem específica e muito importante para a alocação dessa perda. Primeiro, a perda reconhecida para a UGC vai reduzir o valor do goodwill que está alocado àquela UGC. Reduz até zerar o goodwill, se for preciso. Goodwill é o primeiro a sofrer o corte. Exatamente. Se a perda total da UGC for maior do que o valor do goodwill, aí sim, o restante da perda, o que sobrou depois de zerar o goodwill, é alocado aos outros ativos da UGC. Essa alocação é feita de forma proporcional ao valor contábil de cada um desses outros ativos. Proporcional. Mas tem algum limite. Um ativo não pode ficar negativo, imagino. Isso tem um limite importante nessa segunda etapa. Nenhum ativo individual dentro da UGC pode ter seu valor reduzido abaixo do maior valor entre o seu próprio valor justo líquido de venda, se for conhecido, claro, o seu valor em uso individual, se for determinável, e zero. Ah, ok. Garante um piso. Exato. Isso evita que um ativo específico fique com um valor contábil irrealista ou até negativo só para conseguir absorver a perda total da UGC. Entendi a hierarquia. Goodwill primeiro, depois os outros proporcionalmente, mas respeitando um piso individual. Complexo, mas tem sua lógica. Agora, uma pergunta importante. E se a situação melhorar? A economia reaquece, a tecnologia daquele ativo volta a ser demandada, aquela perda que foi registrada lá atrás pode ser revertida? A empresa pode, desfazer o impairment? Pode. Na maioria dos casos, sim. Mas, como tudo em contabilidade, com regras bem definidas. Assim como a empresa busca indicações de perda, ela também precisa avaliar, a cada período de reporte, se existem indicações de que uma perda reconhecida no passado diminuiu ou talvez nem exista mais. Certo. Os indicadores são basicamente o espelho dos indicadores de perda. Um aumento significativo no valor de mercado, uma melhoria no ambiente econômico ou tecnológico, evidência de que o desempenho do ativo está melhor do que o esperado. O contrário do que causou a perda. Exatamente. Porém, a reversão só é permitida se houve uma mudança nas estimativas que foram usadas para calcular o valor recuperável desde a última vez que a perda foi registrada. Não basta a simples passagem do tempo ou o efeito matemático de desenrolar o desconto a valor presente. Tem que ter mudado a realidade. Isso, é preciso que as premissas econômicas ou operacionais tenham realmente melhorado de forma substancial. E tem limite para essa reversão? Pode reverter tudo? Tem um teto crucial para essa reversão. O novo valor contábil do ativo, depois de reverter a perda, não pode ultrapassar o valor que ele teria hoje se nenhuma perda tivesse sido reconhecida lá atrás. Ou seja, tem que considerar a depreciação ou amortização normal que teria ocorrido nesse período se não houvesse impairment. Ah, então volta ao que seria o valor normal, sem a perda, mas considerando a depreciação. Perfeito. Qualquer valor acima disso seria, na prática, uma reavaliação, e não uma simples reversão de impairment. E aí as regras são outras. Entendi. E onde essa reversão é registrada? No resultado também? Geralmente, sim. A reversão da perda vai para o resultado do período, melhorando o lucro. A menos, claro, que o ativo sejam daqueles reavaliados. Nesse caso, a reversão pode ir primeiro para recompor a reserva de reavaliação lá no patrimônio líquido. Ok. Mas eu lembro que tinha uma exceção famosa. Ah, sim. Aqui vem o grande porém. A exceção mais conhecida e importante dessa regra de reversão. Perda por desvalorização reconhecida para o goodwill
nunca pode ser revertida. Opa, essa é taxativa mesmo. Uma vez que o goodwill sofreu impairment, já era, não tem volta. Por que essa rigidez toda com o goodwill? Ele é tratado diferente? Não tem reversão. A justificativa principal para isso é que qualquer aumento posterior no valor recuperável de uma unidade de negócio, que poderia até parecer uma recuperação do goodwill perdido, provavelmente se deve, na verdade, a um goodwill gerado internamente pela própria empresa depois da aquisição original. Goodwill gerado internamente, que não pode ser reconhecido. Exatamente. As normas contábeis, como o CPC 04 de ativo intangível, proíbem expressamente o reconhecimento de goodwill gerado internamente. Então, permitir a reversão da perda do goodwill adquirido seria como permitir indiretamente o reconhecimento desse goodwill interno que foi gerado depois. E isso não pode acontecer. Entendido. É uma regra dura, mas que faz sentido para evitar que as empresas recriem goodwill no balanço do nada. Bom, com tanta estimativa envolvida em todo esse processo, nos fluxos de caixa, na taxa de desconto, na própria definição das UGCs, na alocação do goodwill, a transparência nas notas explicativas deve ser absolutamente crucial, certo? Onde a empresa conta como faz as contas. Fundamental. É ali, nas notas explicativas, que a empresa tem que mostrar as cartas sobre os julgamentos que fez. O CPC 01 exige divulgações bem detalhadas, especialmente quando acontecem perdas ou reversões significativas ou quando existem UGCs com um valor relevante de goodwill ou daqueles intangíveis de vida útil indefinida. E o que ela precisa divulgar, por exemplo? Bastante coisa. Precisa explicar os eventos e circunstâncias que levaram à perda ou reversão, o montante reconhecido, a natureza do ativo ou a descrição da UGC afetada e o principal, a base usada para calcular o valor recuperável foi valor justo ou valor em uso e as premissas-chave usadas nesses cálculos. As premissas-chave, tipo taxa de desconto, crescimento. Exatamente. Taxa de desconto, taxas de crescimento futuros usadas na projeção dos fluxos de caixa, o período dessas projeções e algo muito importante que é exigido para essas UGCs mais críticas com muito goodwill ou intangíveis indefinidos é a análise de sensibilidade. Análise de sensibilidade, o que é isso? A empresa tem que mostrar o quão sensível é o cálculo do valor recuperável a mudanças que sejam razoavelmente possíveis nessas premissas-chave. Por exemplo, se a taxa de desconto fosse X% maior, o valor recuperável cairia tanto e ainda estaria acima ou abaixo do valor contábil. Isso dá uma ideia para o leitor de quão perto ou longe a empresa está de ter que reconhecer uma nova perda se as condições mudarem um pouco. Mostra a robustez do cálculo. Excelente. Isso dá uma dimensão do risco envolvido nessas estimativas. Então vamos tentar recapitular os pontos-chave de hoje. O objetivo do CPC 01 é não deixar os ativos supervalorizados no balanço. O teste compara o valor contábil com o valor recuperável, que é sempre o maior entre vender o ativo, valor justo líquido, e continuar usando ele, valor em uso. Perfeito. Existem gatilhos, sinais de alerta para fazer o teste. E alguns ativos, como o goodwill e certos intangíveis, precisam ser testados todo ano com ou sem sinal. O cálculo do valor em uso envolve muitas estimativas, fluxo de caixa, taxa de desconto, mas tem regras para guiar. Ativos que não geram caixa sozinhos são testados dentro de uma unidade geradora de caixa, UGC. O goodwill tem regras especiais. É alocada às UGCs, sua perda é reconhecida primeiro dentro da UGC, mas, e esse é o ponto crucial, a perda do goodwill nunca é revertida. Exatamente. Essa é a mensagem central sobre o goodwill. Então, pensando na prática, para quem está olhando de fora, analisando uma empresa, o que tudo isso significa? Onde o foco deve estar ao ler um balanço e suas notas? Olha, o teste de impairment é, sem dúvida, uma das áreas onde o julgamento da administração mais pesa nas demonstrações financeiras. É subjetivo por natureza, apesar das regras. Por isso, quem analisa precisa ir fundo nas notas explicativas, não tem jeito. Foco nas notas. Com certeza. O foco deve ser nas premissas usadas. A taxa de desconto utilizada parece razoável para o risco daquele negócio. As projeções de crescimento futuro são realistas ou parecem otimistas demais?
comparando com o mercado, com o histórico. E aquela análise de sensibilidade que falamos é crucial. Ela mostra a margem de segurança que a empresa tem nessas estimativas. Certo. E, claro, ficar de olho em perdas por impairment que são recorrentes. Isso pode ser um sinal de alerta importante, talvez indicando problemas operacionais persistentes naquela unidade de negócio, ou talvez que aquisições feitas no passado não estão gerando o retorno que se esperava. É uma janela, sabe? Uma janela para a qualidade da gestão e para a realidade econômica do negócio por trás dos números. Sim, ótima perspectiva. Ajuda a ler nas entrelinhas do balanço. E para a gente encerrar, queria deixar aqui uma provocação para pensarmos. Considerando toda essa complexidade que a gente discutiu, as inevitáveis estimativas, o julgamento envolvido, especialmente nesse cálculo do valor em uso e na própria definição das UGCs, será que esse processo todo, mesmo sendo tecnicamente detalhado e seguindo regras, consegue de fato capturar o verdadeiro valor econômico e o potencial futuro de um ativo ou de um negócio? Ou será que sempre vai existir uma lacuna entre o número que está no papel e a realidade dinâmica e incerta do mercado? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por essa exploração tão clara e profunda do CPC 01. Foi realmente muito esclarecedor sobre como as empresas precisam avaliar constantemente o valor dos seus ativos e os desafios disso. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. É um tema denso, mas fundamental. Com certeza. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta análise detalhada. Até a próxima.